A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe o dia dos irmãos, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 8, versículo 14 em diante. A sogra de Pedro. Mateus 8, 14 em diante. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Amém, meus irmãos? Aqui mais um dos milagres, né, que nosso Senhor Jesus operou, dando a cura a esta mulher que estava enferma, né, jazendo com febre, né. E assim o Senhor Jesus, quando andava pelas cidades que ele passava, ele curava, libertava, restaurava o povo, né. Jesus não ficava parado, né, dentro de um templo, dentro de uma sinagoga. Então Jesus sempre andando, sempre caminhando, né, perseverando e operando grandes maravilhas, grandes milagres, né, o Senhor operava através do nosso Deus maravilhoso que enviou ele. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara, né, que nós não podemos ficar parado. Os discípulos de Jesus andavam com ele, não ficava parado. Se você quer aprender com Jesus, tem que seguir os mandamentos que ele deixou nas Escrituras, não ficando parado, não ficando estagnado, né? Então nós temos que estar sempre em movimento, levando a palavra de Deus aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente passe, né? E ali o Senhor Jesus vai nos dando direção. Você vai entrar numa casa, fazer uma visita, pede para ele: Senhor Jesus, entra comigo aqui, que a tua palavra não é minha, é o Senhor que fala, é o Senhor que opera, é o Senhor que liberta, né? Eu vejo hoje nos tempos atuais, muitos não têm feito a obra de Deus, não têm feito visitas, até mesmo eu mesmo, e Deus tem me cobrado muito isso. Inclusive eu estava no serviço, no sábado, e eu precisava adiantar um serviço lá na obra, e ali eu comecei a fazer o serviço e Deus falou comigo: você está trabalhando no teu trabalho, mas para o meu reino está muito devagar. Você não está produzindo. E se eu quiser ser um discípulo de Jesus, eu tenho que levar a palavra de Deus às almas. Fazendo visita, o inimigo tem amarrado muitas almas dentro de casa, as pessoas não conseguem ir para a igreja. Muitos nem conhecem a palavra de Deus, a grande maioria não conhece a palavra de Deus. Ou se afastou do evangelho, o inimigo fechou a mente. Está amarrada dentro de casa, os demônios oprimindo, prendendo as almas. E precisa de alguém para amarrar esse valente e expulsar. Então ali o Senhor já me cobrou a falta das visitas nas casas. E na hora eu me senti mal, porque quando Deus fala com a gente, muitos não gostam de ser repreendido. Mas a palavra de Deus diz que Deus repreende aquele que ama. Eu amo ser repreendido por Deus, porque se eu partir desta vida sem a salvação da minha alma, eu serei condenado. Mas se Deus está pedindo conserto na minha vida, é sinal que Ele me ama. Filho, conserta isso, conserta aquilo. E nós vamos endireitando as nossas veredas, porque ninguém é bom, a não ser o Pai que está no céu. Então ali Deus falou comigo fortemente, inclusive a respeito desse canal, né? Deus falou comigo para fazer as primeiras horas do dia, esse devocional aqui com os irmãos, para que eu possa alimentar os irmãos e alimentar meu espírito também. Então ali como Jesus, né, sempre andando, levando a palavra de Deus para o povo, levando o arrependimento ao povo, que nem aqui está em Mateus 4:17. Mateus 4:17, Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Está escrito assim, Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregava mais arrependimento do que bênçãos.
Ele pregava o arrependimento para nós se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. E aqui no 23, está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E assim Jesus andava, levando a palavra de Deus por onde ele passava. E assim tem que ser eu e você. Não só ficar preso dentro de um templo, mas ir em busca das almas. As igrejas estão vazias. Estão vazias. As almas estão frias na fé. Mas se não tiver quem pregue, como é que vão se arrepender? Por isso Deus falou para mim: vai em busca das minhas almas. Vai nas casas, faz visita. Não olhe para trás, não olhe para quem que não quer fazer, mas vai em busca das almas. Porque assim a obra vai se cumprir na tua vida. E assim é todos nós que somos discípulos de Cristo. Ah, Deus não me chamou para isso. Será? Você já orou pedindo para Deus te mostrar? Porque eu sempre peço: Espírito Santo, me mostra no que eu estou errando, para que eu venha consertar. Porque eu tenho que agradar ao Senhor. Porque se eu tiver desconcertado, ai de mim, quando descer a sepultura. O Senhor vai requerer da minha e da sua mão aquelas almas que você não foi atrás. As pessoas têm mania de falar assim: ah, eu não fui, mas Deus levanta outro para ir. Mas tem almas que é para você ganhar, não é para o outro. É para você. Então é necessário fazer o ID do Senhor. Fazer visita, ir nas casas. As almas estão perecendo. Eu mesmo, Deus tinha colocado no meu coração já de fazer uma visita numa casa. E eu fui lá, e a glória de Deus desceu, a palavra de Deus jorrou naquela casa. Aleluia. Porque a palavra não é minha, lá eu levei a palavra de Deus. E a família se sentiu bem da minha presença lá, porque não é eu, é Jesus, Jesus de Nazaré. Ele foi visitá-los. Aleluia. Porque de mim não tem nada se do céu não descer. Essas palavras aqui não é minha, é de Deus. Jesus é o pão da vida, é o alimento do nosso espírito. E assim nós temos que se alimentar da palavra de Deus, para que nós venha servir o Senhor verdadeiramente, com arrependimentos, sinceridade, verdade. Pois o ide do Senhor está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê está condenado. Ide, levanta e vai. Deus não vai pegar você no colo e levar para fazer a obra. Você tem que se levantar. Não é ficar só murmurando, reclamando. Ah, tá desse jeito, vai ficar não. Levanta a cabeça e vai. O chamado está na minha e na sua mão. Temos que se levantar. Não é só sentar lá no altar, lá no púlpito e dizer que está pregando. Tem que pregar a verdade do evangelho. Visitar as almas. E assim nós temos que fazer o ID do Senhor. E não olhar só para o trabalho, que nem eu mesmo, Deus falou comigo. Não olhe só para o trabalho, olhe para a minha obra. As almas estão perecendo, indo para o inferno, morrendo, perdendo salvações. Porque o inimigo cega. E o João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos não estão vendo e não conhecendo essa verdade. Porque eu e você, nós não estamos indo. E ai de mim, se eu perder as almas que estão na minha responsabilidade. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente.
Meu Deus. Temos que ir em busca das almas, meus irmãos. Em busca das almas. Porque os tempos são maus. Mas que Jesus possa abrir tua mente, teu entendimento para essas palavras. Assim como Deus falou comigo que eu preciso me levantar e ir em busca das almas. Que os irmãos que estão do outro lado, que já faz a obra de Deus, se levantem e façam a obra. Qual Deus chamou vocês para fazer. Eu gosto muito. Eu assisti um vídeo no começo da minha caminhada. Deus sempre mostra qual o teu chamado. No começo da minha caminhada eu seguia uma igreja chamada Reage, Resgatando Almas para Jesus. Ela é de Ponta Grossa, no Paraná. E ali, vendo os vídeos daquele pastor sendo usado na libertação, eu chorava de ver as almas oprimidas. Chorei muito. E eu falava para Deus em pensamento: Senhor, me usa desta forma aqui. Mas porque já era o meu chamado e eu não sabia. Porque muitos têm pegado o chamado que não é dele. Não, eu quero ser pastor. Mas você foi chamado para ser pastor? Às vezes teu chamado não é ser pastor. Não, eu quero. Mas é o que Deus quer para a tua vida? E ali eu vi os vídeos daquele pastor orando por libertação, eu chorava de ver. E não foi só ele. Tem um pastor de São Paulo, chama Van de Clay, ora por libertação também. Tem um dom de mistérios espirituais que eu já vi lá e Deus já me usou naqueles mistérios espirituais. Só que eu não posso ficar parado, estagnado. Porque os próprios irmãos querem te matar. Fizeram assim com José. Eles estão mortos na fé e querem matar a tua fé. Estão congelados no mundo espiritual. E Deus não me chamou para ficar assim, não. Ou eu me levanto ou eu fico junto com eles amarrado. E Deus me chamou para ganhar almas, para fazer a obra. Não foi para ficar parado, não. Então eu creio que Deus tem um chamado na minha vida e eu vou cumprir esse chamado, Satanás querendo ou não. Porque se Deus é na minha vida, Ele não me desamparará. Ele vai comigo aonde colocar a planta do meu pé. Ele é que me guarda, me protege e me livra de todo mal. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor. E Satanás fica de redor, querendo me derrubar. Mas só me derruba se Deus permitir. Só me derruba se eu cair no pecado. Do contrário, eu não caio. Porque Jesus sustenta. E assim é você. Se tem chamado para fazer a obra de Deus, meu irmão, se levanta. Não teme ao homem, não teme aos que estão sentados lá no púlpito, que muitas das vezes não estão fazendo o que Deus quer, o que Deus manda. Faz a obra. Eu te chamei para fazer minha obra. Se levanta. Olhe, lembre, lá atrás, no começo, quando você começou, homens de Deus que você via e você tinha desejo de fazer aquela obra. E desperta. E vai em busca das almas. Vai fazer visita. Não fica parado, estagnado dentro de casa. E Deus vai começando a obra na tua vida. Levanta jejuns, consagrações, oração e vai fazer visita, ganhar as almas. Libertar as almas oprimidas. E assim Deus vai cumprindo a obra que Ele tem na tua vida. Ele vai começando. Não fique preso ao trabalho. Trabalhe, mas não fique preso ao trabalho. O inimigo prende muitas almas no trabalho. Prende muito. Coloca preocupações da terra para você não fazer a obra. Quem cuida de você é Deus. Ele cuida dos passarinhos. Ele cuida dos animais. Como que Ele não vai cuidar de você fazendo a obra dele? Amém? Quero deixar essas palavras para os meus irmãos em Cristo Jesus. E assim como Jesus, Ele andava, caminhava, passava por onde Ele ia curando o povo. Assim somos nós, fazendo o ide do Senhor também. Para que nós possamos ir em busca das almas que estão oprimidas. E é mais um mandamento, que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe o dia dos irmãos.
Fiquem na paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.